Terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, essa semana tivemos, todos notaram, uma pausa forçada, dado alguns problemas de saúde, mas estou bem e retomo agora o caminho das nossas meditações. Agradeço as orações de todos das quais já recebi reflexos. Muito grato. Bem, estamos seguindo o Evangelho de São Marcos esse ano, o Evangelho da nossa escuta da Palavra de Deus. São Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também, quando entrares em alguma casa, ficai nela até partires dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó de vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram com óleos muitos doentes e curaram-nos. Veja que bela mensagem, uma bela síntese desta comunhão de Cristo com a sua igreja, Jesus e os 12. Eu posso dizer sem dúvida nenhuma que este evangelho está dividido em 2 partes, como é próprio da revelação e na história da salvação. Se no versículo 7 nós temos essa sentença inicial afirmando: Jesus chamou os 12 apóstolos. E aqui temos um dado importante: ninguém mais os chamou, nem eles se autodenominaram aptos para a missão. Foram convocados, como os profetas, como Abraão, como Moisés, como eu e você. Fomos convocados por Cristo para, primeiro, viver plenamente a vida divina, isto é, a santidade, conhecer a vontade de Deus e amar os homens com o coração de Deus, isto é, a fraternidade. Como eu vos amei, amai-vos mutuamente. Isso é o cabeçalho deste evangelho. Jesus enviou os 12 apóstolos. E aqui tem outro dado importante. Não só que o Senhor enviou, o Senhor é o mandatário da vocação, seja a vocação geral e universal à vida, seja a vocação para os ministérios, e nesse caso, para os ministérios dos apóstolos. Hoje se fala muito em discípulos e discípulas. É verdade, pelo batismo somos todos discípulos e discípulas, como se diz hoje em dia. Mas somos discípulos na condição de um exemplo, de uma camada de discípulos que foi especificamente denominada pelo próprio Cristo apóstolos. Os evangelhos os nomeiam os 12. Os evangelhos se referem a eles como, e aqui está a palavra apóstolo, como aqueles que foram enviados por Cristo, como veremos hoje, a determinadas missões e circunstâncias. Apostelo, enviar. Eles recebem do Cristo mandato, missão e veremos hoje ainda dignidade ou poder. Essa é a ponta de um grande laço que está sendo dado. A segunda ponta está lá no versículo 12, quando o texto diz: os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento. Partiram. Se eu tivesse que retirar tudo que está no meio, eu leria então: Jesus chamou os 12. Os apóstolos
partiram e pregaram o arrependimento. Essa é a história da salvação que encontramos em todos os nossos heróis. Vou começar por Abraão. Abraão, sai da tua terra. E Abraão saiu. Moisés, vai salvar meu povo. E apesar das relutâncias, ele foi e o cumpriu. E assim por diante, todos os homens de Deus o são por chamado e não por mera capacidade, desejo, vaidade ou busca de poder. E é mais salvífico quanto mais o que Deus disse e ordena é cumprido fielmente pelos discípulos. A igreja, à luz desse evangelho, sabe de ser chamada a servir Cristo, que é o Senhor dos Senhores. Muito bem, dito isso, vamos ver qual é a missão a que foram convocados os 12 por Jesus, não por nenhum poder humano. Só Jesus pode convocá-los para o tamanho da missão a que ele referiu. Primeiro, enviou-os 2 a 2. Aqui é interessante como esse advérbio, de modo, classifica como todo advérbio, adjetiva, colore o verbo. Não basta ser enviados, mas 2 a 2. Nós sabemos que isso se chama coesão, coerência, um apóstolo corroborando o outro. Isso significa unidade. A igreja que é una, santa, católica e apostólica, na sua natureza, nos seus objetivos, na sua ação, na sua metodologia. A própria igreja em si é comunhão de fiéis e, portanto, 2 a 2. De modo que no atrito, na cisão, na discórdia, não somos os melhores apóstolos, não somos os melhores discípulos. E o acordo não vem de tratativas humanas, porque na igreja há muita discussão, algumas discussões abertas, como as discussões teológicas, questões morais, há muita discussão na igreja. Mas essa discussão não pode ultrapassar de forma alguma, nem ferir a unidade. A igreja não tem medo de reunir coisas opostas ou paradoxais, como unidade e diversidade. Em nome da diversidade, a igreja não abre mão da unidade de princípios, aqueles que a igreja recebeu da própria revelação de Cristo. Portanto, 2 a 2 é a marca da qualidade da comunicação. Uma comunicação límpida e comunitária. Logo depois, nós temos esse dado interessante, que é o poder, exousia, dinamis. Esses apóstolos foram, por terem sido chamados e enviados, foram classificados para realizar aquilo a que foram enviados. A missão nunca é estranha a nenhum de nós, porque quando o Cristo nos envia em missão, ele mesmo está preparando em nós as boas disposições para realizarmos a obra de Deus sem medo e, sobretudo, capazmente. Não se pode fazer missão de modo incompetente, como, por exemplo, imagina alguém que prega o evangelho sem querer ouvi-lo, alguém que anuncia o evangelho sem querer converter-se, alguém que não ama profundamente o que lhe foi mandado fazer e, sobretudo, ser, porque eles não são meninos de recado, são verdadeiros evangelizadores. Eles então terão poder sobre o mais importante de todos os poderes, que até Cristo não nos pertencia. Até Cristo nós estamos no império das trevas, dominados sem dúvida nenhuma pelo demônio e seus seguazes. Em Cristo nós fomos libertados e recebemos pela igreja, na igreja, autoridade sobre espíritos impuros. Como se dizia nas marchinhas antigas,
Abre alas que eu quero passar. Onde a igreja passa, os demônios cedem o passo, cedem o lugar, se afastam. Não podem interferir no caminho dos homens para Deus, porque o caminho dos homens para Deus é Cristo. E nós já sabemos, pelos evangelhos, pela vida e missão de Jesus bem-sucedidas, que nada se interpôs ou pode se interpor entre o Pai e o Filho, essa comunhão no Espírito que leva os homens para diante de Deus. Bem, amanhã prosseguiremos com ainda a primeira parte desse evangelho e a segunda parte que está nos versículos 12 e 13.